Boa noite, amados irmãos. Boa noite àqueles que foram convidados a assistir também essa live. Que o Senhor possa abençoar a cada um. Que o Senhor visite os corações, visite aqueles que estão com a sua esperança, aqueles que estão confiando no Senhor. E que nessa noite a palavra do Senhor possa chegar ao seu coração de uma forma gloriosa, e de maneira que você possa sentir o amor do Senhor pela sua vida. Nós queremos mandar um abraço aos nossos irmãos da Argentina, que têm nos acompanhado, especialmente ao pastor Menerildo, ao seu genro Gustavo, à filha Débora, que sempre tem nos acompanhado, e nós estamos nesse tempo tendo uma ligação na troca das lives. Também a todos os irmãos da Colômbia, os irmãos dos Estados Unidos, Atlanta, Alasca, amamos a todos vocês, Deus abençoe. Os irmãos de Portugal, que também nos assistem, que o Senhor lhes abençoe, lhes guarde e lhes fortaleça. E aos nossos amados e queridos irmãos do Brasil, um abraço grandioso de norte a sul, de leste a oeste. Um abraço bem carinhoso a todos os amados, né? Deus nos abençoe. Esse cântico que iremos iniciar, ele diz que há uma luz que brilha. O Senhor Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Ele é a luz. Quando nós estamos perdidos, quando estamos andando na escuridão, não sabemos aquilo que fazemos ou como fazermos, então há uma luz que brilha na nossa vida, e essa luz é Jesus. Você que está em casa, que está em um grupo, nos assistindo, quiser estar louvando conosco, fique à vontade, aproveite esse momento de louvor, adore o Senhor. E quiser ficar em pé, fique em pé, tenha toda a liberdade aí na sua casa de estar adorando ao Senhor. Amém? Esse nós somos.
Ele não muda. Ele sempre será o mesmo. E Ele é aquele que tem uma porta aberta para todo aquele que bater nessa porta, Ele abrirá. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele é aquele que nos conduz pelo caminho da verdade, pelo caminho da vitória. Quando cantamos esse cântico ao Deus invisível, Ele pode ser invisível aos nossos olhos, mas sua presença é tão real no coração daquele que o tem, daquele que o recebe, daquele que se entrega a Ele. Sua presença é bem sentida, arde nos nossos corações, e assim podemos adorá-lo, assim podemos exaltá-lo. Ó Deus invisível, levanta um altar no meu coração. Aleluia. Onde
Alô, amados, olá, amigos da América Hispana, América Latina e a todos do Brasil, a todos os internautas que nos prestigiam, participando dessa live todos estes tempos na qual Deus nos permitiu e achamos que seria propício poder chegar aos lares, trazendo conforto, o conforto da palavra de Deus a vossos corações. Num momento que Deus permita, também estarei saudando a todos os amigos que temos em tantos lugares, que nos alegramos que podamos estar conectados, unidos através desta live, desta mensagem que queremos compartilhar com todo o nosso coração a vossos corações. A vezes, como pregador, falamos e oramos a Deus, que sejamos um instrumento de Deus, que fale ao coração dos homens. Muitas vezes, quando falamos de Deus, trazemos conhecimento à mente humana. E quando Deus fala através de nós, essa palavra, essa mensagem chega ao coração dos homens. Portanto, sempre a nossa oração é de não nos encontrar meramente falando de Deus, mas sim tendo uma palavra de Deus que Ele tenha colocado nos nossos corações, que seja propícia ao momento que esta nação está passando, o mundo está passando, cada família está ali passando momentos de prova e momentos de grande aflição. Certamente a palavra do Senhor, ela vai trazer em nós esperança, confiança, conforto, e como cantamos, ela é luz, ela trará direção para nossas vidas. Hoje vamos a falar um pouco de um centurião chamado Cornélio, na qual Deus envia à casa deste homem Cornélio ao apóstolo Pedro a pregar o Evangelho. Nós leremos bastantes a Escritura, leremos alguns textos e gostaríamos que você fique atento a esta narrativa para poder se situar e acompanhar a maneira que eu venha a expor a palavra do Senhor a todos vocês. Nós vamos a falar sobre Hechos de los Apóstoles, em português, é Atos dos Apóstoles, capítulo 10. Nós leremos desde o verso 1 em diante. Enquanto vocês procuram esse texto de Atos 10, verso 1 em diante, que vamos a ler a história de um romano. Naquele tempo, a Palestina, Israel, estava sendo dominada, subjugada a Roma, o maior império daquela época. E sometida a Palestina, Israel pagava tributos a Roma. E Roma colocava seus militares, tinha postos militares, tinha sua embaixada, tinha seu governo presente, seu quartel, que era em Cesareia, e Cesareia ficava mais ou menos a 56 quilômetros, onde estava este Cornélio com um grupo de 100 soldados, chamado centurião, era o cargo deste militar. E que vemos aqui? Veremos que a salvação, ela chega aos gentios. Que são gentios? Todos aqueles que não são judeus, eram chamados de gentios. Gregos, italianos,
bretones e assim por o mundo naquele então, era chamado de gentios. O povo de Israel e os gentios. Então, Cornélio era um gentio. E aqui vemos três personagens, né? Vemos a Pedro, Cornélio, e vamos a colocar como personagem a cultura daquele momento. Devido que Deus se revela a Israel, os chamados hoje comumente por judeus, Deus se revela através de Moisés, lhe dá as leis, os 10 mandamentos, escolhe uma nação para que essa nação se torne luz ao mundo, dando-lhe moral, padrões, leis. Porque naquele tempo o mundo era trevas, o mundo imoral. Vemos Sodoma e Gomorra, vemos as culturas totalmente agressivas, imorales, a torpeza que havia naquele mundo, que desconhecia a lei de Deus. Mas Deus se revela a Abraão, e através de Abraão vem uma descendência e nasce uma nação chamada a nação de Israel. E depois de Abraão, passados 500 anos, já um povo numeroso, Deus, através de Moisés, lhe dá leis, estatutos, ordenanças. Dessa maneira, há um governo, há um padrão de vida, há moral. Só que o Israel se achava exclusivo. Nós temos essa tendência da exclusividade, essa tendência do egoísmo, da maneira presunçosa de nos achar únicos. Israel, em vez de tomar como uma responsabilidade que Deus usa uma nação para ser luz ao mundo, Israel se apropria, em um sentido figurativo, de Deus. Ele é nosso Deus. Nós somos seu povo e os demais são pessoas gentios, pessoas impuras, pessoas pecadoras, pessoas bárbaras. E, portanto, a conduta de um judeu, ele não comia com gentios. Ele não iria almoçar na casa de um romano, de um grego. Porque na própria comida, os judeus tinham sua cerimônia, tinham normas, tinham regras. Por exemplo, o judeu não comia porco. Lechón, não comia porco. E, portanto, não podia ir à casa de um ímpio, de um gentio, e de repente lhe oferecer um porco. Então, por vários motivos, o judeu não se misturava, não se mesclava com as demais pessoas. Ele se sentia exclusivo e considerava aos outros de imorais, impuros. Portanto, um judeu não entraria jamais à casa de um gentio. Ele não passaria pela sua vereda ou por sua... não é vereda que se usa em português? Calçada. Calçada. Por sua calçada. Muito menos entraria na casa de um judeu. Então, havia um choque cultural, religioso, moral, ético, pelo qual o judeu se sentia exclusivo. Ainda que Roma o dominava, eles faziam essa separação. E neste capítulo nós veremos como Deus vai quebrar isso. Como Deus vai quebrar. Porque o judeu tem que entender que Deus, a salvação que Deus nos dá em Jesus, não é exclusividade de Israel. Diz João 3,16, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, quando o Senhor Jesus é enviado a seu povo,
Su povo, em vez de recebê-lo, lo rejeita e manda que ele seja crucificado. Mas os judeus que se convertem e abraçam a Cristo, deixam a lei para entrar no caminho da graça, da salvação, da redenção por graça, eles queriam trazer um sincretismo, uma mescla, misturar lei com graça. E isso não seria possível. A graça é toda suficiente. Não era necessário incluir nada da lei. Então era tão difícil arrancar isso do judeu. Todo aquilo que estava embutido, encardido a lei dentro deles. E esse separatismo que havia entre judeus e gentios. Às vezes, uma igreja evangélica, uma igreja cristã, pela ignorância, às vezes, que desconhece o que está dizendo, podemos ser chamados de secta. Se entendemos a palavra secta, jamais seríamos tildados de sectários, porque, como eu disse, de tal maneira amou Deus ao mundo, que quer que todos sejam salvos. E aqui, neste capítulo, vemos como Deus aborda o Evangelho, que chegue a todo mundo, que chegue aos gentios, que chegue aos romanos, ainda que os romanos, naquele momento, eram considerados um povo que los subjugava, um povo agressivo, um povo dominante, que pagavam imposto, eram intrusos que estavam no seu país. Não obstante, a salvação veio para todos, para todo pecador que se arrepende. Ali está a salvação que Deus nos dá no Senhor Jesus e o perdão dos pecados. Este capítulo vai quebrar esse paradigma, vai quebrar essa exclusividade, vai quebrar todo um cerimonial, um rito que havia no judeu. E Pedro, Deus, em sua multiforme sabedoria, ele sabe o que faz, ele sabe a quem vai escolher. Entre os apóstolos, se havia um judeu nato, era Pedro. Pedro tinha algo de nacionalista, ele era bem judeu, tanto que ele defende diante do próprio Deus, dizendo: eu não vou comer nada desses animais, porque nunca entrou na minha boca nada impuro. Se Pedro até está discutindo com Jesus assuntos da lei, de moralidade, de impureza. Não? Tanto estava incrustado em Pedro a cultura da lei e da religião judia. Vamos a ler então, você já vai entender um pouco, Atos capítulo 10 em diante. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo adorava a Deus. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio! Este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e, havendo contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca de hora sexta, e tendo fome quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e via o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor,
porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia, perplexo, sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta, e chamando, indagavam-se ali hospedado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 2 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Diante disto, Pedro os convidou a entrar e o hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e entrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandastes chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disto, Pedro começou a compartilhar: agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Obrigado. Obrigado. Que interessante vermos aqui um soldado romano sendo salvo. Diríamos que é chocante para um judeu ver Deus salvando um romano, um militar, uma autoridade que estava ali. Ele, como um militar subordinado, estava obedecendo ao César, a seu imperador, como um militar prestando serviços ali na Palestina. Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoa. O Evangelho é para todos. Deus quer que todos sejam salvos. Portanto, jamais pode-se considerar ao cristianismo como uma secta ou que tenha uma conduta sectária. Ele quer que todos venham ao conhecimento de seu Filho Jesus. Esta história são vários versículos que nos fala. Primeiramente,
seria interessante falar um pouquinho do apóstolo Pedro. O Senhor Jesus tinha 12 apóstolos que conviveram com ele durante seus 3 anos e meio, e entre eles estava o apóstolo Pedro. Talvez para os cristãos que profundamente conhecem a palavra, nós vemos a importância ministerial do apóstolo Paulo, que veio após, como o apóstolo Paulo revelou o Evangelho e escreveu 14 epístolas, nos deixou todo um legado ministerial, teológico. Ele trouxe a revelação do reino de Deus, e sobre isso se baseia os princípios da igreja cristã. Mas o apóstolo Pedro, ele teve seu papel, ele teve seu lugar entre os primeiros 12 apóstolos. Certa vez o Senhor Jesus lhe faz uma pergunta a seus discípulos. Ele está perguntando-lhe a seus discípulos. É interessante que seus discípulos conviviam com ele, se maravilhavam das coisas que ele fazia. Mas um dia ele les pergunta a seus discípulos: que dizem as pessoas quem eu sou? E os discípulos, talvez um pouco apreensivos, desconfiados, assustados, pensaram: por que faz essa pergunta? Aonde que ele quer chegar? Não sabemos porque o seguimos. Seguimos porque ele é um grande profeta, é um grande servo de Deus, ele é um grande homem. Alguém que Deus prometeu que enviaria o Messias, mas por que nos pergunta? E todos ficaram um pouco acanhados, tímidos, até que Pedro levanta a voz e diz: eu sei quem tu és. Talvez os discípulos, colegas, o que Pedro vai dizer? Sempre ele está dando alguns fora aí. Eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era muito mais que um profeta, que um enviado de Deus. Era Deus encarnado, era Cristo, o Verbo feito carne. Eu sei quem tu és. A pergunta daquele momento é, o contexto e o texto é: quem eu sou? E a resposta do apóstolo Pedro: eu sei quem tu és, revelado pelo Espírito Santo, disse Jesus. Isso não é algo produto de tua dedução. Você não pode ver detrás desta natureza humana que há dentro de mim, a não ser que Deus te deu uma visão profunda para ver de raio-x, para ver dentro de mim que a minha divinidade, que eu sou Deus encarnado. Isto te foi revelado pelo Espírito Santo. E aí o Senhor disse que sobre essa confissão, sobre essa revelação de quem é o Cristo, a igreja seria fundamentada, alicerçada, cimentada. A base da igreja seria a própria revelação de quem é Cristo. Ele não diz a Pedro que ele seria a base da igreja. Não, ele disse que só o que Pedro estava dizendo, quem é ele, que Cristo é a pedra fundamental e a base principal da igreja. E a Pedro, ele se refere e diz: e a ti, Pedro, eu te darei as chaves do reino. O que simbolizava isso? Que na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, na sua ascensão, e Deus enviando-lhe o prometido, a promessa do Espírito Santo, que veio no dia do Pentecostés, onde todos os 120 que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Ali se inaugura, nasce a igreja chamada igreja primitiva. Ali nasce a igreja de Cristo, com o derramamento do Espírito Santo. E aí, portanto, disse o Senhor Jesus: e a ti, Pedro, te dou as chaves. Mais tarde, ele também lhe dá essa prerrogativa
aos apóstolos. E mais tarde ele dá essa prerrogativa a todos que creem e a todos que seguem. E creem na sua palavra e que seguem ao Senhor Jesus. Sendo, a ti te dou as chaves. Então, quando é derramado o Espírito Santo no dia de Pentecostés, era a festa do Pentecostés, milhares e milhares vinham de todo o mundo a essa festa. Os judeus que estavam esparcidos por o mundo inteiro, vinham a essa festa do Pentecostés. Havia pessoas de todo o mundo naquele momento representados. E ali, como estrondo, vem o Espírito Santo. E as pessoas, ao ouvir aqueles barulhos, aquele estrondo, os turistas, todos vão naquele lugar. E ali Pedro se levanta, porque ele tem a chave para inaugurar o reino, para abrir a porta do reino. Porque para isso veio o Senhor Jesus, para trazer o reino de Deus. Esse reino virtual, esse reino que é espiritual, esse reino que não se vê no sentido material, mas que se vê na conduta dos cristãos, se vê na transformação de vida, se vê de um povo redimido que vai viver de acordo aos princípios desse reino. Pedro se levanta e prega, porque ele tem a chave, ele vai inaugurar, com sua pregação, se converteram 3.000 naquele momento, pela sua pregação. E 3.000 entram ao reino. Por que entram ao reino? Porque eles agora receberam ao Senhor Jesus, rei desse reino. Fazer parte de um novo mundo, do mundo espiritual, do governo de Deus, através de Cristo, na sua vida. Pedro inaugura e abre a porta, e graças a Deus que a porta está aberta. Essa porta hoje se abre para ti que estás em teu lar. Você pode entrar através da chave. A chave é a pregação do Evangelho. A chave é a palavra. A chave é a revelação do Senhor Jesus, seus feitos na cruz, a sua salvação revelada na palavra. Através dessa palavra, a porta se abre. Invocando Jesus, tu entras nesse reino. E agora, ali foi o batismo do Espírito Santo na vida dos judeus. Mas também Deus derramaria o Espírito Santo também aos gentios. Também haveria um Pentecostés para os gentios. E Deus escolhe a casa de Cornélio, escolhe aos amigos de Cornélio para derramar naquela casa também o Espírito Santo e encher os gentios do Espírito Santo. A partir daquele momento, todos os judeus que eram da circuncisão, que eram rigorosos na lei, que de alguma maneira queriam trazer a lei para junto com a graça, trazer os rituais, os costumes, e queriam que não se apagasse essa cerimônia, queriam trazê-lo, que tinha dentro deles a exclusividade de Israel. Eles tiveram que aceitar que Deus abriu o Evangelho para todos. E eles presenciaram que na casa de Cornélio, de um militar, de um centurião, de um gentio, Deus entrou naquela casa, derramou de seu Espírito e fez resplandecer a sua salvação. E por que Pedro? Porque diz, a ti te dou as chaves, falou em plural, não falou a chave. Há muitas escrituras, há cientos e cientos de promessas, há cientos e cientos de palavras que revelam os feitos do Senhor Jesus e a salvação do Senhor Jesus. E Pedro vai pregar, porque ele tem a chave para abrir a porta para que os gentios, romanos, gregos, brasileiros, argentinos, norte-americanos, chinês, japonês, europeu, asiático, africano, todos entrem ao reino. Através de Cornélio, Deus está dizendo, a porta foi aberta a todos os gentios. Glória a Deus que um dia muitos argentinos, muitos brasileiros,
muitos norte-americanos, colombianos, europeus entraram e fazem parte deste reino glorioso. Tinha que ser Pedro el que tinha que ir à casa de Cornélio e pregar para aqueles convidados, porque ele tinha a chave para inaugurar o acesso aos gentios, ao reino de Deus. Então, vamos a continuar. Quanto tempo já falamos? Ninguém está controlando o horário hoje, hein? Meia hora. Amém. O que quero ressaltar hoje, quem era Cornélio? Cornélio era um gentio, um militar, um oficial romano. Talvez um homem com uma carreira militar. Um homem que lhe foi dado um cargo, porque deve ter encontrado nesse homem certa sobriedade, certa cordura, postura, certa maturidade, certo senso para ter uma liderança de 100 soldados. Porém, os romanos eram politeístas, eles tinham muitos deuses. E Israel só tinha um Deus. Eram monoteístas, que acreditavam no único Deus. Portanto, Cornélio deixou de crer em muitos deuses, para crer somente num Deus, no Deus de Israel. Ele pôde ver Deus, apesar de Israel ser um país oprimido, apesar de Cornélio fazer parte de um país opressor, dominador. Cornélio era um homem observador. Ele deve ter olhado que havia moral em Israel, que havia justiça em Israel, que havia verdades que não havia no Império Romano. Talvez ele se cansou das festas pagãs romanas, da vida totalmente imoral do Império Romano, da crueldade, e pôde observar o Deus de Israel. Ele pôde ver outros valores. Talvez ele tenha ouvido do Senhor Jesus. Algo despertou nele, mas havia nele essa índole. Ele abraçou o Deus de Israel. Até aquele momento ele abraça a lei, o que estava, o que ele conhecia, o que a maioria ainda praticava. Lembremos que o cristianismo nasce na morte, na ressurreição e no dia do Pentecostés, mas nasce como uma chama, mas até aquele então estava ainda o hábito da religião judia, das leis, das cerimônias, dos sacrifícios, dos hábitos. E este centurião romano, ele abraça a fé de Jeová, do Deus de Israel. Talvez ele não tenha sido circuncidado, porque iria requerer um maior compromisso, e ele não poderia fazê-lo porque era um militar romano. Ele obedecia a seu imperador, e talvez com certo limite ele adorava ao Deus de Israel e praticava os rituais da lei. Os judíos tinham 3 horários para orar. Eles oravam às 9 da manhã, eles oravam ao meio-dia e oravam às 3 da tarde. Havia sacrifícios de manhã, sacrifícios pela tarde, que se ofereciam no templo, antigamente no tabernáculo, e havia ao meio-dia sacrifício de libação e de adoração a Deus. E este romano, na luz que ele tinha, na índole de um coração nobre,
ele amava ao Deus de Israel e fazia todo o bem que estava ao seu alcance aos judeus. Talvez nos ajudava a construir sinagogas, talvez nos ajudava com mantimentos. Ele fazia favores à nação de Israel. Portanto, era notório a conduta, a nobreza deste centurião que abraçava a Deus de Israel. É a luz que ele tinha. Primeiro quero lhe dizer duas coisas. Ele veio buscar pecadores, e pecadores conscientes. Ele vai ao nosso encontro. Assim como ele está indo ao seu encontro no seu lar. Ele ama o pecador. Ele quer revelar-se ao pecador. Mas também ele se revela àqueles que, ainda que sejam pecadores, mas buscam Deus. Buscam aproximar-se de Deus. Eles buscam ter uma experiência com Deus. Querem conhecer a Deus. Buscam o favor de Deus. E há pessoas que têm essa nobreza de, através de boas obras, chamar a atenção de Deus. Um dia eu jejuei 10 dias, orando a Deus. 10 dias sem comer, só tomando água. E no 5º dia eu descia para Deus. Deus, eu faço esse jejum, eu busco chamar sua atenção. Eu não tenho como chamar sua atenção. Sou pobre, não tenho. Se tivesse dinheiro, talvez doaria uma boa quantia de dinheiro. Ou talvez me usaria de penitências. Talvez nada disso te chame a atenção. Eu me aflijo. Eu busco o teu rosto. Eu te necessito. Eu senti que os céus se quebraram e os céus se abriram para mim no 5º dia do meu jejum. Eu pude buscá-lo com lágrimas nos meus olhos. Com ele, na luz que ele tinha, amava ao próximo, servia ao povo de Israel, procurava ser útil e orava. Ele estava orando às 3 da tarde, na hora do sacrifício, dos rituais judaicos. E ele orava em jejum, diz o versículo 20. Ele estava, diz, em jejum. Na luz que ele tinha, fazia boas obras, na luz que ele tinha, se afligia e orava a Deus em jejum. Que vou a dizer aos amados? As boas obras, a vezes você vai a um mercado e paga vamos usar $10, uma conta que era $7. Aí você espera que te deem $3 de troco. E às vezes o homem da caixa se equivoca e te dá um troco de $100. Você que é honesto, você sabe que esse dinheiro não te corresponde, e ainda a pessoa que trabalha na caixa vai responder por esse dinheiro. Você vai dizer à pessoa: olha, você está me dando um troco indevido, eu te paguei com 10, não te paguei com 100. Aí dirá a moça, o moço, obrigado, e com pouco suor, foi salvo de uma contabilidade errada. Aí você não pode dizer para si mesmo: ah, eu sou bom, eu sou nobre, eu fiz uma boa ação, vou me parabenizar, eu espero que as pessoas me olhem com certa admiração. Fazer coisas corretas deve ser o dever de todo ser humano, deve ser a coisa mais normal. Você não espere aplauso.
se somos pessoas de bem, você não busca reconhecimento, porque isso se espera que nós façamos coisas corretas. Mas muitas vezes nós achamos que isso merece um aplauso, como se fosse uma grande conquista. Ser honesto, ser correto, parece que hoje é tão estranho, tão raro, porque o normal parece ser perverso, ladrão, mentiroso, corrupto. E Cornélio, ele não buscava meramente pelas boas obras. Tem uma sensação de sentir-se que ele é bom. Não, ele buscava a Deus. Fazer boas obras não me faz ser bom. Mas ter Cristo me faz fazer boas obras. Então, quando Cristo está em nós, essas boas obras são fruto de quem tem Jesus. Mas se eu não tenho Jesus e faço boas obras, essas boas obras não me justificam e não me tornam bom. Bom só é Deus, bom só quando Cristo está em nós. E agora, Cornélio buscava a Deus. Eu dizia e digo a vezes, Deus é hallado de aqueles que o buscam e aqueles que o buscam de todo o coração. Deus é real. Deus conhece sua búsqueda. Deus conhece seus pensamentos. Deus sabe todas as suas perguntas que estão. Invoque-lo. Diga a Deus, revela-te a mim. Eu quero conhecê-lo. Te necessito. Abre os olhos de meu entendimento e mostra-me teus caminhos. Eu quero cultuá-lo devidamente. Eu quero adorá-lo como corresponde. Eu quero saber o que é certo. Me mostra. E Deus ouviu a oração. Deus viu as boas ações de Cornélio. Deus viu seu jejum. Deus viu sua oração. Tudo isto era maravilhoso, mas não o justificava. Tudo isto era maravilhoso, Deus se agradava disto, mas isso não trazia salvação para ele. Porque ninguém será salvo pelas obras. Nós seremos salvos quando nos arrependemos de nossas transgressões e recebemos ao Senhor Jesus e nos entregamos a Ele. Quando nós podemos entender que a salvação é por graça, porque Jesus de tal maneira nos amou que enviou seu Filho e Ele morreu por meus pecados, que eu posso só abrir meu coração, me arrepender e receber dele uma nova vida, e Ele fará esse milagre dentro de mim. Como nós somos uma igreja que creemos nos dons do Espírito Santo, nós somos uma igreja que cremos nas manifestações sobrenaturais do Espírito. O anjo veio e falou com Cornélio. Hoje, anjos também se revelam aos homens. Hoje, esses mensageiros, com certa frequência, visitam seus servos e falam com seus servos. A palavra anjo, que significa, a palavra quer dizer mensageiros. Esses anjos são mensageiros de Deus. A salvação é um privilégio que foi dado a nós, os homens. Ele diz na sua ascensão a seus discípulos: portanto, ide por todo o mundo, anunciando, pregando as boas novas, anunciando este evangelho do Senhor Jesus. A todo aquele que crer e foi batizado, ele será salvo. E por todas as nações, e fazendo discípulo, ensinando-lhe a palavra do Senhor. Esta ordenança é um privilégio que foi dado aos homens. Esse ministério de glória não foi dado aos anjos. Não.
ele foi dado aos homens. Os anjos só poderiam dar uma mensagem, dizendo, você precisa ir a buscar um tal de Pedro, porque ele está com as chaves para que os gentios entrem. Ele está com a pregação do Evangelho. É a ele desta graça de anunciar o Evangelho. Ele está em tal lugar. Deus sabe onde você está. Deus sabe seu nome. Deus conhece todos de nós. Vá que ele está na casa de outro tocaio com nome dele, Xará, chamado Simão. Ele está em Jope, a 56 quilômetros, 50 quilômetros, na cidade de Beira-Mar. Ele está ali, na casa de um tal Simão, o curtidor. Manda chamá-lo para que ele venha e te anuncie o Evangelho. Ele só poderá ser salvo quando lhe foi apresentado uma mensagem de salvação. Se ele não tiver a mensagem de salvação, suas boas obras não iriam causar nele salvação. Não lhe faria parte do reino. Ele não teria vida eterna. Ele só passaria meramente como um bom homem religioso, mas não salvo. Ele precisava da salvação por graça. O único preço que Deus aceitou foi a morte, o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Senhor Jesus. Digo a nós, igreja, digo a nós, pastores, digo a nós, irmãos, congregação, a nós nos foi dado esta graça, incumbência de pregar o Evangelho, não foi dado a anjos. Um dia daremos conta quanto temos anunciado o Evangelho para que homens como Cornélio recebam ao Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E Deus estava trabalhando com Pedro para convencer a Pedro, preparar o espírito de Pedro para que ele venha a ir à casa de um gentio, de um soldado romano. Porque ainda muitos cristãos, entre aspas, entre comillas, os novos cristianos que ainda misturavam o legalismo da lei com a graça, iriam condenar a Pedro. Por que um cristão, um judeu como Pedro, entrou na casa de um gentio? E Deus trabalhou com Pedro, dizendo, o que eu limpei, tu não chames impuro. Deus lhe mostra um grande lençol, uma grande sábana, que subia e descia 3 vezes, convencendo a Pedro, explicando a Pedro, esse grande lençol, essa sábana, significa que você irá à casa de um homem chamado Cornélio. E ali há um grupo reunido de romanos, de gregos, de amigos do apóstolo, de Cornélio, o militar. Há soldados que esse homem evangelista, digamos, falou do Deus de Israel. Esse homem compartilhou sua fé a seus amigos. E ele agora falou de Pedro, que foi enviado, Deus enviou um Pedro que lhes falará da revelação do reino. Ele chamou todos os seus amigos, como um centurião deve ter tido uma casa muito espaciosa. E todos estavam ansiosos por ouvir a Pedro, porque a ele foi dado a revelação do Evangelho. E Deus está convencendo a Pedro a ir. E ele veio 3 vezes ao meio-dia, ele estava orando, com fome, e Deus disse, mata e come, simbolizando, você tem que aceitar a casa de Cornélio. Tu tem que entrar lá e pregar o Evangelho, porque eles serão teus irmãos, serão meus filhos, farão parte da congregação do Senhor, e meu Espírito será derramado sobre ele, como um dia foi derramado sobre vossas vidas. Eu morri por todos. Vai e anuncie o Evangelho. Pedro tem que quebrar esse paradigma. Ele tem que ir. Por primeira vez, o Evangelho entra na casa dos gentios. Eu estou acortando devido ao tempo. Então Pedro estava ali com fome
E Cornélio mandou um soldado com 2 de seus servos em busca de Pedro. E logo Deus disse, o Espírito de Deus disse a Pedro, Pedro, desce e vá, porque 3 pessoas te buscam. Se Deus tinha que dar toda a segurança a Pedro. Pedro já tinha sido 2 vezes preso. E já veio um soldado a buscá-lo. Ele tinha que acalmá-lo, dar-lhe segurança. Não temas, desça com eles, porque eu quero que tu vá à casa desse homem e anuncie o Evangelho na casa de Cornélio. Então Pedro desce, lo busca e acompanha e chega na casa do Cornélio. E nesse grande lençol havia estava simbolizando toda a raça humana através de toda espécie de animais, quadrúpedos, aves e bestias. Réptil, quadrúpedos seriam as bestas e aves. Estavam ali aves impuras e aves puras. Aquilo que podia se comer e aquilo que não se poderia comer. Deus fez um povo só de todos. A vezes, estes tempos, falamos de raças. Não? Se fala muito de raças, mas biblicamente só existe uma raça. Porque todos descendemos de um papai e de uma mamã, de um pai chamado Adão e de uma mamã chamada Eva. Talvez os climas fizeram que a alimentação, que alguns fossem de cor negra, outros amarelos, morenos, albinos, arianos, brancos, mas todos descendemos de um papá e de uma mamã. A ciência chegou à conclusão que todos descendemos de uma mãe chamada Eva. Portanto, não há raças, só existe única raça. E Deus veio por essa raça que Ele criou. Ele veio por todos. Ele veio para salvar também ao centurião na sua casa. Ali estavam todo tipo de animais, simbolizando a nossa raça, a nossa natureza, o nosso caráter. Alguns somos como os quadrúpedos, ignorantes, torpes, agressivos. Alguns somos como as aves, sensíveis, não me toque, volúveis, inconstantes. Alguns somos como os répteis, que temos vida dupla. Pode viver na terra e viver na água. Somos como um camaleão. Nós podemos viver muitas caras. Podemos, por um instante, ser palhaços, sermos sérios, sermos santos, sermos imorais. Temos essa natureza falsa, sem caráter, sem personalidade. Cada um com suas características, com a consequência da queda do pecado. Todo tipo de animais, ali como foi representado com Noé. Deus disse a Noé, eu coloquei uma ordem nesses animais, que entrem em tua arca, um casal de toda espécie, da criação de Deus, dos animais, do quadrúpedo, das aves, dos répteis. Deus veio salvar-nos, Deus veio transformar-nos, Deus veio limpar-nos, Deus veio dar-nos em Cristo uma nova vida. Não mais meramente filhos de Adão, mas agora, nascidos de Cristo, filhos de Deus, um novo espírito, um novo coração, uma nova mente, uma nova identidade, uma nova raça, porque nascemos agora do Espírito, e não meramente
ou tão só da carne. Ali Pedro chega e diz a Cornélio: Deus me mostrou que Ele não faz acepção de pessoas. Para Deus somos todos iguais. Para Deus somos todos amados. Para Deus somos todos pecadores. Para Deus Ele providenciou perdão, graça e redenção. Para Deus Ele quer ser papá de todos nós. Amém? Há um texto que pedi para ler, mas se for o tempo, pode ler alguns textos, por favor? Gênesis 6, 20. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Marcos 7, 18 a 19. Perguntou-lhes Jesus: será que vocês também não conseguem entender? Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Pois não entra em seu coração, mas em seu estômago, depois sendo eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. Amém. E quero terminar este tempo da palavra. Quando Pedro, um êxtase, uma visão, olhando no terraço da casa onde ele se hospeda, olhando para o céu, ele vê os céus abertos e um grande lençol que desce. Na Bíblia nos fala que houve tempo de seca, houve tempo que não chovia, houve tempo que por anos, 3 anos, o povo sofreu de seca e de fome. Elias orou até que Deus mandou chuva. Muitas vezes parece que o céu está fechado. Muitas vezes parece que o céu é de bronze. Parece que Deus não nos ouve. Parece todo impossível. Mas aqui Deus lhe mostra a Pedro que os céus estão abertos. Que coisa maravilhosa. Jesus abriu-nos o caminho para chegarmos a Deus. Os céus se abriram. Não são de bronze, não são de aço. As portas não estão fechadas para o pecador. Os céus se abrem para todo pecador na pessoa chamada o Senhor Jesus. Deus quer mudar sua sorte. Deus quer mudar seu estado, sua situação. Deus quer mudar esse deserto e enviar chuvas. Deus quer mudar esse vale escuro, trazendo luz à tua vida. Deus quer mudar essa vida estéril, esse trabalho que não rende. Deus quer mudar a sua sorte. Deus quer trazer bênção. Ele quer que tu eleves teus olhos a Deus. Veja que é um Deus que lhe ama com braços abertos. Que as portas estão abertas para ti. Tu necessitas nascer de novo. Tu necessitas ao Senhor Jesus na tua vida. Vou orar e convido a orar comigo para receber ao Senhor Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Amado Pai, nessa noite, entendo que tu não fazes acepção de pessoas. Amas a todos e te importas com todos. E que minhas boas obras não são suficientes para mim. Não me fazem alcançar a vida eterna, nem o perdão. Que a salvação é por graça, dada em Cristo Jesus, em sua morte, pagando minhas transgressões,
e que pela fé eu recebo esse perdão. Pela fé entrego-te minha vida. Me arrependo da vida vivida. Necessito ser salvo. Necessito ter uma vida nova. Hoje entendo que conheces a todos e que o céu está aberto para mim. Eu invoco, Pai, tuas misericórdias sobre mim e exalto ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Recebo-te como minha vida, como meu Deus e meu Senhor, e como meu Pai. Recebo o teu perdão. E assim como na casa de Cornélio, derramaste do Espírito Santo, derrama no meu lar, derrama na minha vida a presença de Deus, para que me torne casa de Deus, templo de Deus, filho de Deus. Graças, Senhor, por enviar teus mensageiros, assim como enviastes na casa de Cornélio. Hoje, pelo Espírito de Deus, e através desta live, tu entras no meu lar e me apresentas o Evangelho. E eu estou pronto, Senhor, a recebê-lo de todo o coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos orar pelos enfermos. Não sei como faríamos para que você mande seu testemunho. Na medida que eu posso, me conecto com algumas pessoas que têm seu WhatsApp e eles têm dado testemunho dos benefícios que receberam de parte do Senhor através da oração e através da fé que você tem colocado em Jesus. Muitos foram curados, sarados e podem dizer que estão felizes porque sentiram a presença sobrenatural de Deus em seu corpo. Amém. E orarei por síndrome do túnel do carpo. Às vezes, quando eu oro por essas pessoas que têm síndrome, de repente a mão vai se mover como um ventilador. A maneira da multiforme sabedoria de Deus de curar de síndrome do carpo vai se mover vários minutos e dessa maneira Deus estará curando-lhe do síndrome do carpo. Endometriose, intolerância à lactose, problemas na coluna. Se você tem problema na coluna, sente-se no chão, coloque uma toalha, uma manta e espere que o Espírito de Deus venha e comece a trabalhar em sua coluna. Refluxo, aquela enfermidade que provoca queda de cabelo, artrite, síndrome congênitas, tumores benignos, hiperidrose, raquitismo, bruxismo, esquizofrenia, autismo, problemas de memória, enxaqueca, sequelas de AVC, Parkinson, varizes, azia, asma, renite, depressão, que tem muita por aí, obesidade, desnutrição, sarcopenia, osteoporose, alcoolismo, vício de bebida, demências, doenças inflamatórias, intestinais e qual seja câncer maligno, benigno, câncer maligno, Deus possa estar secando esse tumor, fazendo um milagre em sua vida, prolongando os seus dias para louvar, adorar e exaltar a Deus. Orarei, uma mão levante-lo para Deus, porque a Deus dele vem o poder, a virtude e o favor. E outra mão toque onde lhe dói, coloque-lhe onde está a sua enfermidade, que eu estarei orando por tua vida. Amado Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, invoco o teu nome nos lares,
Ali está a presença sobrenatural, a omnipresença do Espírito Santo, o poder onipotente, a virtude divina. Ali está o dínamos, poder sobrenatural, a unção que despedaça jugos de enfermidade, jugos de escravidão. No nome do Senhor Jesus, ministro sanidade, ministro um poder curador, invoco a virtude do Senhor, tocando, sarando, secando tumores, tirando toda inflamação, criando o que não existe, fortalecendo o que é frágil, curando colunas, estruturas, mentes renovadas. Toda depressão venha de parte do alto, sobre eles a salvação, uma nova mente, um novo entendimento, um refrigério em sua alma, venha paz, toda carga seja tirada, no nome do Senhor Jesus. Ministro toda bênção em cada enfermidade. Ali teu fogo, ali dínamos, ali tua unção operando, sarando, restaurando, Senhor, afastando todo temor, guardando de todo ataque maligno, guardando de pensamentos malignos, impuros. No nome do Senhor Jesus, limpem-se as mentes, livrem-se as mentes de todo pensamento. No nome do Senhor Jesus, sejam livres de toda opressão, para a honra e glória de teu nome, Senhor. Confessamos a sanidade, confessamos o socorro de Deus, então aquele que a ti é elevado os seus olhos. Ser glorificado nas suas vidas, ser exaltado, Senhor, acima de todo, Pai, resplandeça neles a tua salvação, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória ao Senhor. Aos pouquinhos vamos nos familiarizando, e quando a live já estiver pronta, na próxima semana, mande seu testemunho, e isto glorificará o nome do Senhor, porque Ele é o autor, e isto animará e vai patrocinar a fé de outros, vendo a veracidade de Deus. Uma alegria estar com vocês. Eu sei que cada um de vocês trouxe a Deus a sua necessidade. Alguns enviaram nesse mesmo momento alguns pedidos de oração. Alguns estão sofrendo de coronavírus. Só mire a Deus, Ele o vai socorrer. Já tivemos pessoas aqui em Manaus que nos mandaram um testemunho, que estiveram em coronavírus e Deus os curou. Pessoas que tinham fragilidade em seu organismo, e Deus los curou totalmente e estão livres desta enfermidade. Porque para Deus não há nada impossível. Todo é possível aquele que crê. Deus é abundante em bondade e misericórdia. Deus vos abençoe.